Bom, boa noite, pessoal. Estamos nós aqui, os professores de Direito do Trabalho, do IDC, reunidos mais uma vez para fazer os comentários tanto da peça prático-profissional da segunda fase, como também das questões, problemas práticos envolvendo tanto o direito processual do trabalho quanto o direito material. Então eu, professor Rodrigo Galia, juntamente com o professor Fabrício Klamer dos Santos e com o professor Ademir Reis, vamos fazer os comentários dessa segunda fase, que foi então feita hoje, no dia 16 de junho de 2013. Tá? A gente já salienta que a gente tem, então, a pretensão aqui apenas de comentar com vocês tanto a peça quanto as questões, mas não trazer um gabarito definitivo, até porque o espelho da prova da FGV pode ter algum tipo de variação em relação tanto à peça quanto às questões daquilo que a gente vai comentar. Então, algumas coisas podem ter pequenas diferenças, né? E até no sistema de avaliação. Então, a gente vai fazer no sentido de contribuir para que os nossos alunos fiquem mais calmos pós-prova e tenham, então, ciência mais ou menos de como foi o desempenho individual na prova. Eu já começo o nosso programa aqui de comentários agradecendo fazer parte dessa banca. Agradeço tanto o convite do IDC, como também a presença do professor Fabrício Fernando Klamer dos Santos, que já é um companheiro antigo meu aqui. Nós nos dividimos sempre nos comentários, e é uma honra para mim voltar a fazer os comentários com ele. Além de um excelente professor, um excelente amigo também, né? Uma pessoa de profundo caráter aí, e um professor que se destaca já há um bom tempo aqui nas atividades do IDC. E também agradeço a participação do professor Ademir Reis, né, que é o nosso professor aqui da OAB e vem, então, se destacando também na docência trabalhista e emprestando um pouquinho da sua experiência agora também nos cursos preparatórios à OAB da segunda fase. Eu vou começar, então, passando a palavra para o professor Fabrício Klamer, para que ele fale um pouquinho para nós sobre essa peça que foi alvo de questionamento nesse concurso, né? E que trata-se, então, de uma peça que o professor Fabrício Klamer vai nos explicar melhor como o aluno deveria ter procedido nessa peça, que é, na verdade, uma consignação em pagamento. Né, professor Fabrício Klamer? Bom, muito boa noite aos nossos queridos alunos em casa, boa noite aos meus colegas de bancada, professor Rodrigo Galia, professor Ademir Reis, com quem me sinto muito honrado de participar desses comentários à prova da UAB. E efetivamente tivemos nesse domingo mais uma etapa, uma prova que ela é acessível, mas ela não é fácil, ela passa longe de ser considerada uma prova fácil, uma prova que exigiu um conhecimento específico do nosso candidato, do nosso aluno, tanto no aspecto processual como no aspecto do direito material do trabalho. Nós iremos comentar isso ao longo agora dessa noite. E especificamente quanto à parte processual, a peça, mais uma vez, pela segunda vez, a banca ela acaba exigindo uma ação de consignação em pagamento, que é um procedimento especial, previsto no Código de Processo Civil e também no Código Civil. Então essa é a primeira observação a ser feita. Nós estamos frente aqui a uma petição inicial, mas uma petição inicial que não é uma petição específica trabalhista, é uma petição dentre aquelas dos chamados procedimentos especiais previstos lá no CPC. Então nós teríamos o nosso aluno, eu tenho certeza que virá no espelho de correção, nós teríamos que fazer menção ao artigo 890 e seguintes do Código de Processo Civil, no endereçamento, lá naquela parte inicial da nossa petição inicial, combinado com quem quisesse fazer menção também ao Código Civil, ao artigo 334 e seguintes do Código Civil. Por ser uma petição inicial, ela é dirigida ao juiz de primeiro grau, então ao juiz do trabalho da cidade, no caso aqui da cidade de Maceió, que é onde ocorreu o contrato de trabalho, onde foi celebrado e extinto este contrato de trabalho. E a partir daí nós teríamos que seguir os ditames do artigo 282 do CPC quanto aos requisitos da petição inicial,
No que diz respeito à qualificação das partes, o endereçamento da peça, fatos e fundamentos do pedido, e principalmente aqui nós teríamos que consignar valores e também objetos. É viável na ação de consignação em pagamento tanto a consignação de valores como de objetos. Então, certamente a prova ela irá nos exigir também que o candidato tivesse feito menção à consignação tanto da carteira de trabalho, porque o problema menciona que foi deixada a carteira de trabalho, e a empresa não pode ficar de eterno com o documento do empregado, a empresa ela tem que devolver esse documento ao trabalhador, e se o trabalhador não vai espontaneamente buscar o documento, e aqui o problema nos fala que ele não compareceu no ato da homologação no sindicato, a empresa, para não ficar em mora, para não ser constituída em mora, ela tem que entregar esse documento ao trabalhador, e a forma pode ser a ação de consignação. Da mesma forma, nós temos na questão, é dito que ainda há um aparelho de telefone celular que teria ficado no armário desse empregado, então também fazer a consignação do objeto, aparelho de telefone celular. Bem como dos valores, né? Os direitos que emergem da extinção, do rompimento contratual, nós teríamos que elencar quais são esses direitos, e o problema nos fala que nós estamos frente a uma despedida imotivada por iniciativa do patrão. Então aí nós teríamos condições de saber que são devidas as seguintes verbas: aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, né? Previsto lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 21, combinado com o 487 seguintes da CLT, e principalmente aqui, né, o candidato teria que estar atento que é uma rescisão que foi feita após 2011, quando já na vigência da Lei 12.506 de 2011, que trata do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Férias vencidas e proporcionais, sendo que, pela informação do problema, eu posso concluir que este empregado já tem direito a 2 períodos de férias vencidos, sendo um deles que até seria em dobro, porque já expirado o período concessivo. Poderia trabalhar lá com o capítulo da CLT que trata das férias a partir do artigo 130 e ir fundamentando a consignação dos valores relativos às férias. 13º salário proporcional pela projeção do aviso prévio, porque nós estamos frente a uma despedida imotivada. Liberação do fundo de garantia, ou seja, o fornecimento das guias da rescisão, do termo de rescisão contratual, a fim de permitir que o empregado possa encaminhar o fundo de garantia com a multa de 40%, bem como as guias relativas ao seguro-desemprego. Então esses seriam, assim, basicamente, o objeto central do que teria que ser consignado. Direitos trabalhistas que emergem da rescisão e bens, objetos que ficaram com a empresa e o empregado não foi lá para comparecer. Qual é o fundamento da ação de consignação? Evitar a mora. Eu poderia, no corpo da minha ação, fundamentar que está sendo ajuizada essa ação dentro de um prazo legal de no máximo 10 dias, que é o prazo que o empregador teria para quitar essa rescisão, lá do artigo 477, parágrafo 6º, a fim de evitar a mora, fundamentando que o empregador quer cumprir a obrigação, ele quer se eximir de uma alegação de intempestividade do pagamento da rescisão. E a partir daí, então, estruturar a minha petição inicial, e eu passo agora a palavra ao professor Ademir, que vai aí, quanto a esses requisitos da petição inicial, que mais teria aqueles requisitos padrões da petição inicial, do endereçamento, dos requerimentos, passo a palavra ao professor Ademir. Bom, antes de mais nada, boa noite aos nobres colegas, pessoal de casa aí. E é uma satisfação, um prazer enorme e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de falar depois de tão ilustres professores, que foram meus professores, diga-se de passagem, com os quais eu aprendi muito. Professor Fabrício, referente à peça, né, é uma peça que aparentemente parece ser fácil mesmo, mas ela era cheia de detalhes que o aluno deveria saber. E como o senhor disse já, a estrutura, a fundamentação, agora na parte final teria que fazer os pedidos, né? E pleitear então a procedência da ação de consignação em pagamento, a fim de evitar a mora, como o senhor mesmo falou, né? Explicou muito bem. Então o empregador deve sim pedir a procedência da ação a fim de evitar a mora. Também a notificação da parte contrária, né, para que faça o levantamento dos valores
né? E neste caso aqui, o examinador foi claro em dizer que não precisava calcular valores, né? O que foi bem importante até para facilitar o desenvolvimento da peça. E evidentemente, então, levantamento dos bens, a produção das provas, eventualmente, que também é cabível, né? No tocante ao valor da causa, né? No tocante ao valor da causa, nós temos aqui também uma peculiaridade, como não havia necessidade de fazer o cálculo, o que deveria ser colocado lá, então o aluno deveria demonstrar que valor a ser consignado. Então poderiam colocar os colegas aí que o valor da causa era o valor a ser consignado. Por fim, local, claro, termos em que pede deferimento, local, data, advogado e OAB. Aqui não tinha a possibilidade de inventar dados, né? Então não era permitida a identificação da prova, era só colocar local, data e advogado OAB. Eu acho que na peça nós tínhamos uma peça mais ou menos nesse aspecto, nessa estrutura, não haveria mais detalhes. O que é importante de ser observado, é isso que o professor Ademir acabou de falar, que é uma petição inicial, então nós teríamos que seguir os requisitos, e por ser um procedimento especial, eu posso trabalhar com o artigo 282 do CPC, e o professor Ademir bem falou, eu teria que ter lá no final da peça valor da causa, eu tenho que indicar que eu sei que é necessária a indicação de um valor da causa, embora, como bem colocado pelo professor Ademir, não há necessidade de eu explicitar o valor da causa, eu sequer poderia fazer isso, sob pena até da minha prova ser considerada como identificada, porque a prova deixa bem claro que não é exigível a indicação de nenhum valor nessa parte aqui na peça processual. E o que eu acho interessante, talvez seja a dificuldade de muitos, era que o aluno teria que se dar conta da necessidade de consignar também os objetos. Porque, embora a gente fale, né, ação de consignação em pagamento, o nome pagamento dá uma ideia só de dinheiro, não, mas a ação de consignação em pagamento ela se presta também para que eu possa entregar algo que o meu empregado não foi buscar. Um tênis que o meu empregado deixou no serviço, uma carteira de trabalho ou um telefone celular, como bem mencionado aqui na prova. Então é uma petição inicial, estruturada de acordo com 282 do CPC, mas fazendo menção ao 890 e seguintes do CPC, combinado com o 334 e seguintes do Código Civil. Talvez aí tivesse uma pequena dificuldade, porque não caiu aquela inicial clássica trabalhista, né? Aquela de trabalhar lá com 840, parágrafo 1º, os requisitos trabalhistas do processo do trabalho. Nós entramos aqui numa seara mesclando, né, o direito civil, o direito processual civil, na parte prática trabalhista. Feito isso, gente, acredito que da peça nós já teríamos feito os comentários pertinentes. Entramos agora nas questões, onde a primeira questão ela envolve uma matéria típica de direito material do trabalho, capítulo da CLT que trata da duração do trabalho. E nós teríamos aqui um questionamento sobre um cargo gerencial de uma suposta empregada que era gerente de uma sapataria e ela tinha certos poderes de mando, né, certos poderes de gestão, ganhando R$3.000 por mês e uma gratificação de função de R$1.000. E a partir daí a questão A nos questiona, nos pergunta: quais são os elementos necessários para que um empregado seja considerado ocupante de cargo de confiança? Professor Rodrigo Galia, quais são esses elementos? O que o senhor tem a comentar dessa primeira questão? Pois é, professor Fabrício, nessa questão 1, é uma questão que gira, então, sobre o empregado ocupante de cargo de confiança. Eu acho que 2 requisitos aqui o aluno tinha que fazer menção, que são 2 requisitos cumulativos para a gente considerar um empregado exercente de um cargo de aqui de um cargo de confiança, né? E qual era a importância nessa questão, antes mesmo de fazer os comentários de respostas propriamente dito? É que se o empregado exerce um cargo de confiança, ele não se aplicaria a ele o capítulo referente à jornada de trabalho, ao controle de jornada e etc. Tá? Ao passo que se ele não é um exercente de cargo de confiança, aí sim ele teria direito, então, a controle de jornada e horas extras e etc. E o próprio problema
trazia uma questão importante lá no seu final, dizendo que o salário dessa empregada era de R$3.000 e ela recebia uma gratificação de função no valor de R$1.000. Né? E aí perguntava, então, na questão A, quais eram esses elementos necessários para que esse empregado fosse considerado ocupante de cargo de confiança. Os elementos necessários são que, em primeiro lugar, ele possua um poder de gestão, que o empregador tenha confiado a ele parte das tarefas empresariais que ficariam a cargo do empregador, então ele passasse, né, confiando nesse empregado, com o elemento fidúcia, passasse ao empregado a confiança dessas funções. Tá? Então o empregado ficaria responsável pela condução de parte dos destinos da atividade empresarial. Então, no primeiro parágrafo do problema, a gente percebe que realmente a Jéssica, que era a funcionária aqui referida, ela tinha poder de gestão, porque ela tomava as medidas necessárias para o bom andamento dos serviços, inclusive punindo os empregados quando necessário. Então, aqui o primeiro requisito estava cumprido. Ela realmente tinha um poder de gestão, um poder de mando dado pelo empregador. Tá? Agora, o segundo requisito é que ela teria que ter, então, uma gratificação de função não inferior a 40% do salário efetivo percebido por ela na empresa. Ou seja, pelo menos 40% de gratificação de função teria que incidir, então, sobre o salário base dessa empregada. Tá? E pelo problema, como a gratificação de função dela era de R$1.000, não chegava aos 40% de R$3.000. Então, isso fazia com que o segundo requisito, né, do empregado ocupante de cargo de confiança não fosse, então, obedecido, que é essa gratificação de função não inferior a 40% do salário efetivo do empregado da empresa, como bem recomenda o artigo 62, parágrafo único da CLT, que faz essa referência. Então, na verdade, pelo problema exposto aqui pela OAB-FGV, nós não podemos classificar a Jéssica como ocupante de um cargo de confiança, porque os dois requisitos não estão cumpridos. Em que pese o primeiro requisito estar mencionado no problema no primeiro parágrafo, no segundo a gente percebe, então, que a gratificação de função não atinge o patamar mínimo de 40%, o que descaracteriza a Jéssica, então, como ocupante de um cargo de confiança. Né? Então, o aluno tinha que responder esses dois elementos, o poder de gestão e a gratificação de função, que são elementos cumulativos para o empregado ocupante de cargo de confiança, e dizer, então, que no problema em tela não se verificava a ocupação do cargo de confiança. Ou chegar a essa conclusão para conseguir, então, responder à questão B, se era possível para essa empregada em questão reivindicar o pagamento das horas extras. Né? E aí o que se verifica? Se tivesse direito às horas extras, estaria, então, cumprindo a questão da jornada de trabalho. Nesse caso aqui, como ela não ocupava um cargo de confiança, tá? Por isso mesmo ela tem direito ao pagamento das horas extras. Tá? Comenta um pouquinho para nós, Ademir, o que te parece essa questão B aqui? Me parece uma questão realmente que eles até facilitaram a resposta, né, no seguinte sentido, eles limitaram a fundamentação aqui, né, uma vez que a gente tinha lá no artigo 62, parágrafo único, os requisitos para o preenchimento do cargo de gerência ou do cargo de chefia, de confiança, ao mencionar que o recebimento da gratificação ele não pode ser inferior a 40%. E nesse caso, a letra A, então, sendo descaracterizada o cargo de confiança, o cargo de gerência, porque não é superior a 40% a gratificação que a empregada recebe, logo ela tem direito ao adicional das horas extras. E ela tem adicional com base, e aí o aluno tem que saber argumentar nesse sentido, com base no artigo 62, parágrafo único da CLT. E essa é uma questão que foi amplamente desenvolvida aqui
no curso, nas salas, e me parece que tínhamos condições de responder essa questão nesse sentido. Ao que parece, é isso que o examinador quer, né, professor Fabrício? É uma questão de direito material típica que exige um conhecimento de uma das exceções, porque a CLT ela traz no capítulo da duração do trabalho todas as hipóteses de controle de jornada, da submissão do empregado a uma jornada básica de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E no artigo 62 nós temos lá as duas exceções, que são os gerentes, e aí a gente tem que qualificar e entender o que é ser gerente, é isso que o professor Galia colocou, esse poder de mando, esse poder de representação do empregador, a fidúcia, né, que norteia uma posição qualificada e diferenciada dos demais empregados dentro da empresa. E no parágrafo do artigo 62, o legislador ele tentou colocar um critério mais objetivo, quando ele coloca ali uma remuneração diferenciada e ele elenca esse percentual, né, esse percentual de 40% para estabelecer essa gratificação. E a partir do problema eu chego à conclusão de que quase chegou nos 40%, né? Ficou perto. R$3.000 de salário e R$1.000, né? 40% seriam 1.200. Ela chegou próximo da gratificação, mas como não atingiu aí, a questão ela nos faz uma pergunta bem objetiva, se seria viável reivindicar? Viável sim, seria viável reivindicar, porque não atendido ao elemento objetivo do percentual estabelecido lá no parágrafo do artigo 62. Só fazer um breve comentário geral dessa questão 1. Como a gente nota que a prova da OAB-FGV ela privilegiou aqui não só o conhecimento do direito material do trabalho, como também um conhecimento doutrinário, porque o aluno, apenas com o artigo 62 da CLT, não conseguiria responder integralmente a questão. Ele tinha que saber o que os dois requisitos eram a questão do poder de gestão do empregado, conferido pelo empregador, e também a gratificação de função não inferior a 40% do salário efetivo, né, a teor do artigo 62, parágrafo único da CLT. Então, a gente vê que, além do conhecimento dos artigos da CLT, o aluno precisava ter uma análise crítica desses fundamentos legais aqui. Tanto que a própria questão diz, né, que a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito aqui no curso, quando a gente fez a resolução de questões de segunda fase, tanto de direito material como de direito processual. Às vezes o aluno tem aquela sistemática de responder sim ou não e mencionar o artigo e não fundamentar. Né? Às vezes dá para transcrever o artigo que a pergunta fica respondida, e às vezes precisa ir um pouco além e demonstrar um pouco de conhecimento crítico, tanto de direito material, como era aqui o caso da questão 1, como numa eventual questão que fizesse pergunta sobre direito processual, o aluno também teria que ir por aí. Professor Fabrício. Exatamente. E agora nós entramos aí na questão 2. E aí na questão 2 nós já passamos ao aspecto processual, nós temos uma questão típica de processo do trabalho, e é uma questão que envolve a teoria recursal na Justiça do Trabalho. Basicamente nós tínhamos uma situação, né, que a questão ela até parece um pouco complicada, ela começa com certas palavras, com certas... há um tom assim mais complexo no início da questão, mas a gente lendo e com calma a gente consegue ver que não há nada demais. Menciona que numa reclamação trabalhista movida em litisconsórcio passivo, ou seja, o que é isso? Tem mais de uma empresa no polo passivo, já traduzi. O passivo, o autor e a reclamada X, que é uma sociedade de economia mista, foram vencidos reciprocamente em alguns pedidos, ou seja, eu tenho uma sentença de procedência parcial. Né? A parte autora ganhou alguma coisa, mas não ganhou tudo. Tendo ambos se quedados inertes no prazo recursal. Ninguém recorreu. Porém, a empresa reclamada Y, que é uma empresa, uma pessoa de direito privado, que também foi vencida em relação a alguns pedidos na referida ação, interpôs recurso ordinário, com observância dos pressupostos legais de admissibilidade. Os chamados pressupostos extrínsecos, tão trabalhados em sala de aula, né? Tempestividade, preparo, representação processual, tudo direitinho aqui no caso concreto.
Em seguida, o juiz do trabalho notificou as partes para que oferecessem suas razões de contrariedade, ou seja, aquele prazo do artigo 900 da CLT, né? Prazo de contrarrazões ao recurso. E aí a pergunta, finalmente ela faz o questionamento. Analise a possibilidade do autor recorrer ou não dos pedidos em que foi vencido e de que maneira isso se daria se possível for. Gente, fico feliz em responder essa questão porque eu trabalhei em sala de aula nas 2 turmas, manhã e noite, trabalhei isso. Aqui nós temos uma hipótese clássica do chamado recurso adesivo, né? O recurso adesivo, que a CLT nada fala, a CLT é omissa. Então nós utilizamos de forma supletiva, pelo permissivo legal do 769 da CLT, o artigo 500 do CPC, que fala do recurso adesivo, que é aquele recurso que a parte num primeiro momento optou por não recorrer, mas já que o outro lado recorreu, no meu prazo de contrarrazões, eu posso ingressar com a minha resignação. Quer dizer, então eu trabalharia com o artigo 500 do CPC e principalmente, tenho certeza que virá no espelho de correção, fazer menção aqui à súmula 283 do TST. Súmula esta que fala da compatibilidade do recurso adesivo com o processo do trabalho. Então, basicamente, responderia a letra A, recurso adesivo, súmula 283 do TST, fazer menção ao artigo 500 do CPC, embora eu acho que o 500 do CPC não fará parte do espelho. Acredito que o espelho de correção virá exigindo a indicação da súmula 283. E a letra B pergunta, caso ambas as empresas tivessem recorrido ordinariamente e tendo a empresa Y requerido sua exclusão da lide, analise e justifique quanto à necessidade ou não de a reclamada X efetuar preparo. Fico feliz também porque falei especificamente dessa matéria em todas as aulas. Hipótese clássica de jurisprudência do TST, ou seja, se a empresa que fez o pagamento, que fez o preparo, postula a sua exclusão da lide, as demais não podem aproveitar aquele preparo. Cada uma terá que fazer o seu. Súmula 128, inciso 3 do TST. Ou seja, a empresa X, no caso, tem que fazer o preparo porque o preparo da Y não a aproveita, já que a Y, que fez o preparo, postulou a sua exclusão da lide. A X só poderia aproveitar caso não tivesse sido postulado por aquela que fez o pagamento a sua exclusão da lide. Falamos disso em sala de aula, falamos das 3 hipóteses da súmula 128, quando tratamos de depósito recursal, e falamos especificamente dessa questão aqui. Espero que os alunos tenham lembrado disso e tenham logrado êxito nessa questão envolvendo o processo do trabalho. Chegamos agora na questão 3. A questão 3 ela envolve tanto direito material como direito coletivo. Passo a palavra aí ao professor Ademir para comentar a questão 3. Essa questão 3 é uma questão um pouco mais complexa também, mas o aluno teria condições, né? Vocês teriam condições de acompanhar a resposta. E ela pergunta, na letra A, né? Analise se são válidas as multas previstas no instrumento normativo, ou seja, foi feita uma negociação coletiva e estipularam a aplicação de multas, né? E a pergunta é, são válidas ou não? E a resposta imperativamente tinha que ser sim. As partes, pela autodeterminação coletiva, né, têm a possibilidade sim de agregar e de acrescentar direitos para os trabalhadores, porque há negociação coletiva, e isso é possível sim, e tem uma súmula, a súmula 384 no item 2, que permite essa estipulação, essa convenção de direitos e a aplicação das multas, né? Então o aluno tinha que responder que era possível e que essa convenção, essa aplicação da multa, ela é permitida sim. Então é uma resposta mais ou menos tranquila. No item B, pergunta, informe que fenômeno processual ocorreu em relação ao pedido de multa pela ausência do pagamento do terço das férias, né? E lá, na segunda parte da questão, ela fala assim, que já tem
um processo tramitando com relação a esse pedido, e que esse processo ele está na via recursal. Então, nós já sabemos lá, e com certeza o professor, lá na aula de contestação, trabalhou com vocês muito bem a questão da litispendência. Quando nós temos um pedido e é demandado novamente sobre o mesmo pedido, nós temos a litispendência. E isso vocês encontrariam no artigo 301, no inciso 5º do CPC. Ao meu ver, professor Fabrício e professor Rodrigo, eram esses os fundamentos legais que os colegas tinham que trazer, mas tinham que demonstrar o conhecimento que não era simplesmente colocar que era a súmula 384 no seu item 2, mas dizer que as partes poderiam, sim, estipular direitos, né, convencionar direitos, e no item B, que ali, uma vez que tem um pedido tramitando, um processo tramitando com pedido, e quando a parte demanda novamente com o mesmo pedido, nós temos a litispendência, que está prevista lá no artigo 301 do CPC, que é aplicada subsidiariamente por força do 769. Então, me parece que era esse o dispositivo legal que o aluno tinha que mencionar. Inclusive, a gente discutiu aqui na questão A, ainda da questão 3, o próprio princípio da autodeterminação coletiva, né, que indica que aquilo que vem, então, tratado em norma coletiva, seja convenção, seja acordo coletivo, tem valor legal, tem valor de lei, né, pelo artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Aquilo que a gente chama, parte da doutrina chama de princípio da autodeterminação coletiva. Inclusive, eu falei desse princípio quando eu dei a aula aqui no curso de direito coletivo do trabalho, né? Falei sobre essa questão ali, que também poderia ter recheado a resposta da A. Embora não fosse a citação desse princípio que estava em jogo na questão A, mas apenas uma complementação, né? Poderia demonstrar conhecimento nesse aspecto, né, que é válido. E até, colegas, se me permitem, essa é uma questão que, embora ela pareça difícil, ela é uma questão que o aluno facilmente encontraria a resposta na CLT, e digo isso porque eu mesmo, ao chegar aqui, ao analisar a questão, eu sabia até que isso era sumulado no TST, mas eu não sabia, sinceramente não me lembrava o número da súmula perfeitamente de cabeça. O que eu fiz? Aquilo que eu tanto indiquei em sala de aula a vocês, né? Gente, o índice da CLT é o nosso norte no dia da prova. Eu simplesmente abri o índice da CLT lá nas multas, M de multas, e encontrei a súmula. A súmula ela se encaixa como uma luva na questão. É aquilo que eu tanto falei em sala de aula. Gente, a prova da OAB muitas vezes ela é uma pegadinha de gato e rato. Vem uma charada e nós vamos ter o quê? Uma base legal, uma súmula que se encaixa como uma luva. E quem chegasse lá no E, eu nunca ouvi falar nisso, eu nunca ouvi falar de norma coletiva, de direitos repetidos em norma coletiva que estão na lei e tal. Mas vamos ver lá a multa. Vou no M de multa lá, eu acharia a súmula. E a partir da súmula, eu acho que isso virá, a explicação dos colegas aqui ela é pertinente nesse sentido, a súmula ela decorre da interpretação que o TST dá ao artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Ou seja, o que as partes resolvem no âmbito coletivo, colocar no papel, numa convenção, num acordo coletivo, aquilo ali faz lei entre as partes. E o TST valoriza esse fenômeno, né? A própria Constituição Federal, né, alçou os instrumentos normativos lá ao plano constitucional, e aí vem isso. Então, com a súmula 384, eu responderia perfeitamente a questão. Só que eu acho até, colegas, pertinente, porque ela é uma questão que a gente não viu muito, até, professor Galia, a gente que já comentou várias provas, na mesma questão eu tenho mesclado direito material e processual. Porque a letra A ela me faz uma questão típica de direito material, mas a letra B ela já me exige um conhecimento de litispendência, questão processual lá da defesa. Né? Então mesclou aí, nós temos uma mescla das duas questões. Dois comentários aqui dessa última fala tua, professor Fabrício. Eu trabalhei em aula com eles uma questão que mesclava na letra A, direito material, e na B, direito processual, tal qual essa aqui. E eu acho que tu deves recordar, num dos nossos comentários, uma prova que também fez essa mescla. Acho que umas 3, 4 provas atrás, isso também aconteceu. Eu acho que,
pela análise que a gente já fez da peça e das 3 primeiras questões, faltando uma questão para terminar os nossos comentários, eu me arriscaria a dizer que essa prova teve um colorido diferente das demais, porque ela era uma prova, na minha opinião, mais enxuta, né? Me pareceu uma prova assim com menos fundamentação, menos número. Uma prova mais rápida de ser feito, né? Mas mais perigosa no sentido de que o aluno tinha o conhecimento e respondia, né? Ou ele... E só uma complementação, o professor Ademir falou correto no artigo 301, inciso 5º, do CPC, quanto à litispendência, mas eu só complemento, né, que o conceito de litispendência está no parágrafo 3º do artigo 301. Então, quem quisesse colocar, né, o artigo 301, o que é litispendência, já que eles perguntam que fenômeno é esse? O fenômeno é a litispendência, né, o artigo 301, e o conceito de litispendência, né, a repetição de ações que já estão em curso, está lá no parágrafo 3º do artigo 301. Realmente a gente nota, então, já por essa análise, quase ao fim da nossa análise aqui, que essa prova foi uma prova mais enxuta, que era uma prova que daria para se fazer no tempo regulamentar da prova, mas que exige, então, uma análise mais pontual por parte dos alunos daquilo que está sendo perguntado, né? Então, nesse sentido, ela me parece uma prova de dificuldade de média difícil, né? Não sei se os colegas concordam, né? E já, então, indo para a questão 4, a questão 4 trazia o Pedro, que trabalhou numa empresa, de 10 de fevereiro de 2011 a 20 de maio de 2013. E aí ele foi dispensado sem justa causa, tendo recebido as suas verbas. Ele ajuizou a ação, pleiteando a participação nos lucros de 2013 da empresa, o que estava previsto em acordo coletivo, e requereu que o cálculo fosse proporcional ao tempo trabalhado. A empresa, em contestação, defendendo-se, né, advoga que a parcela é indevida porque uma das condições para o recebimento da participação nos lucros previstas no acordo coletivo é que o empregado esteja com o contrato em vigor no mês de dezembro de 2013, o que não ocorre no caso. Então a empresa o problema, na verdade, ele gira em torno de se teria validade uma norma coletiva, um acordo coletivo, trazer uma previsão de que participação nos lucros e resultados só seria pago integralmente se o empregado tivesse trabalhado o ano inteiro dentro da empresa, né? E, diante dessa situação, a letra A perguntava se o Pedro tem direito à participação proporcional nos lucros de 2013 e pedia para justificar a resposta. Tá? Então, professor Ademir, me diga o que o aluno deveria, na sua humilde opinião, responder aqui. É verdade. Aqui entendemos que é devido, sim, o pagamento da participação nos lucros, mesmo que seja proporcional. Isso até tem um raciocínio lógico que a gente poderia fazer, né? Se o empregado só teria direito a receber as verbas se o contrato estivesse ativo lá no final, né, a participação nos lucros, lá no final do ano, em dezembro, em novembro a empresa poderia dispensar todos os empregados e não precisaria pagar a participação nos lucros. Então aqui o fundamento para a gente ter o pagamento parcial da participação nos lucros é isso. A gente poderia usar essa lógica. O empregador já recebeu, já teve lucro, ele aferiu o lucro com o trabalho do empregado, razão pela qual ele assiste o direito das parcelas, né, da parte dos lucros. E tem uma súmula, uma OJ, que é a OJ 390, e tenho certeza que os colegas, conforme o professor Fabrício muito bem falou, eles também teriam condições, indo lá no índice remissivo, eles teriam condições aí de achar que é a OJ 390 da SDI 1, né, do TST. Então nós temos sim a possibilidade da participação de lucros, mesmo que o empregado seja dispensado antes daquele previsto estipulado para o pagamento. Tá? Então me parece que essa deveria ser a resposta, demonstrar um pouco de conhecimento, né, e desenvolver um pouco mais do que só colocar a OJ 390 e colocar uma resposta afirmativa. Teria que desenvolver um pouco essa ideia, mas mais ou menos em linhas gerais é possível sim o pagamento então proporcional da participação nos lucros.
ao meu ver, professor. É verdade. Até porque a norma coletiva aqui estaria ferindo, como a própria súmula faz referência, o princípio da isonomia, porque uma norma coletiva não pode, de forma alguma, instituir condições menos vantajosas que a lei. Tá? Salvo redução de jornadas e salários, que a gente tem permissão lá pelo artigo 7º, incisos 6 e 13 da Constituição Federal, no que tange ao resto, não daria para uma norma coletiva fazer essa redução, né? Condicionar a percepção dessa parcela de participação nos lucros e resultados ao fato de o contrato estar em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Porque, na verdade, aquele empregado que trabalhou e que desfez o seu contrato, teve uma rescisão contratual antes do término do prazo, prazo previsto para o pagamento da parcela nos lucros e resultados, ele contribuiu efetivamente com o seu trabalho, né, para aqueles resultados da empresa, mesmo que ele tenha contribuído de forma proporcional, já que ele não fechou o ano dele de trabalho na empresa. Devido proporcional, né? Exatamente, existiria então aqui a questão de receber proporcionalmente. E na questão B, pedia para fazer uma análise se essa participação nos lucros está sujeita a alguma incidência tributária, e para justificar a resposta. E o professor, então, Fabrício Klammer, vai fazer a análise, né, se essa participação nos lucros está sujeita a alguma incidência tributária. Como que o aluno aqui, professor Fabrício Klammer, deveria responder enfrentando esse questionamento da banca, então? Bom, primeiramente tem duas observações que devem ser feitas. Até essa questão 4, ela vincula um pouquinho essa questão da norma coletiva, assim como na questão 3 que nós vimos anteriormente. As duas envolvem aí interpretação e a extensão da norma coletiva. E a questão 4 ela serve para nós verificarmos que nem sempre tudo que vai numa norma coletiva é válido. Aquilo que nós falamos na questão 3, a norma coletiva faz lei entre as partes. Isso é fato, mas existem alguns limites que devem ser observados. Eu não posso reduzir o intervalo, por exemplo, para tempo inferior a 1 hora por norma coletiva, numa regra geral. Eu não posso, existem certos limites que devem ser preservados. E aqui, embora essa questão do pagamento proporcional não ser devido ter sido estipulado por norma coletiva, ela vai acabar ferindo uma regra imperativa de ordem pública. Então, por isso é que o TST edita essa posição na OJ 390, dizendo que mesmo sendo o empregado despedido antes do término do ano, do período fixado pela norma coletiva, é devido o pagamento proporcional. E quanto à questão B, quando fala ali da tributação, o aluno ele teria que, pelo índice, ter chegado na lei que rege a participação nos lucros e resultados, que é um direito que ele tem a sua base lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 11º, mas existe uma lei, que é a Lei 10.101 de 2000, que o aluno deveria chegar a essa lei através do índice. Ninguém era obrigado a saber a lei que regulamentou o inciso 11º do artigo 7º quanto à participação nos lucros e resultados. Mas pelo índice eu consigo chegar à Lei 10.101. E lá na Lei 10.101, a partir da sua leitura, eu chegaria ao artigo 3º e principalmente o que vocês teriam, porque nós já vamos falar de uma modificação legislativa que foi feita, mas o que vocês teriam na CLT, até o parágrafo 5º, vocês conseguiriam, pela leitura do parágrafo 5º, compreender que a parcela participação nos lucros e resultados, ela está sujeita a uma tributação fiscal. Em outras palavras, incide imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados. Isso é o que eu precisava saber para responder à questão. A questão me diz, está sujeita a alguma incidência tributária? Sim, está. Está sujeita a imposto de renda, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo 5º da Lei 10.101 de 2000. Agora, existe uma questão complementar aí. Passo até ao professor Galia, que sabe bem dessa questão aí, uma alteração legislativa que nós tivemos, e que pela CLT, e nós estamos aqui com a CLT de 2013, que é a mesma que vocês, né, tinham no dia de hoje lá para análise,
nós fomos complementar e nós sabemos disso e fomos para pegar em plano virtual, fomos aí ao site do Planalto, fomos aí a sites de internet para pegar a atual redação da lei, porque houve essa mudança, né, professor Galia? Exatamente, professor Fabrício. O aluno poderia então ter colocado, mas é quase que inviável, porque ele teria que ter pesquisado a internet para isso, né, o que na hora da prova não é possível, e na verdade a única maneira que teria sim de se pontuar é com a mudança que houve com a medida provisória número 597 de 2012, que passou então, que foi publicada no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2012 e que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 3º da Lei 10.101, que é a lei que fala então sobre a participação nos lucros e resultados. E diz esse parágrafo 6º, que não consta na CLT da maioria dos alunos, tá, que para efeito da apuração do imposto sobre a renda, a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa será integralmente tributada com base na tabela progressiva, constante do anexo. Ali tem uma tabela na própria lei que vai dizer, que foi acrescentado, que vai dizer até que valor vai ser tributado ou não, né? As alíquotas de tributação. Só que até, se me permite, professor Galia, desculpa interromper, mas desde já eu não quero que o aluno pense que há uma margem aqui para recurso por esse fato. Eu digo que não há essa margem porque o parágrafo 5º da lei, e isso vocês têm na CLT, autoriza a concluir que há imposto de renda sobre a participação nos lucros. E a gente só está falando aqui como uma complementação a fim de demonstrar que foi feita essa alteração legislativa. Mas que a ausência desta alteração na CLT, na redação atual do que vocês tinham para manusear no dia de hoje, ela não autoriza que eu possa então pedir a anulação da questão. Mas não tinha a redação completa. Eu entendo que não. Por quê? Porque a leitura do parágrafo 5º, ela permite concluir que a participação nos lucros sofre a incidência do imposto de renda. E é isso que a pergunta me questionava. Isso que era o questionamento feito. Desculpa, professor Galia, de interromper. Não, na verdade, concordo com o professor Fabrício. Nós três comentávamos na hora que nós fazíamos a análise da prova que realmente se tinha que ter cuidado com essa questão de tudo ser alvo de recurso, né? Porque realmente, além do parágrafo 5º permitir essa leitura de que teria incidência tributária, o aluno, então, não precisaria ter o parágrafo 6º ou saber dessa alteração legislativa pela medida provisória para que pudesse responder à prova. Acho que o professor Fabrício Klammer aqui foi bem cirúrgico na observação dele, realmente bem pontual, né? Eu não sei se os colegas têm mais algum comentário que queiram fazer sobre a prova, num geral. Professor Ademir, professor Fabrício. No meu ver, eu acho que é isso. Até essa questão, só para colaborar, né? Os colegas não precisam se preocupar com isso. Mas eu não vi essa medida provisória. Não. Tá bem claro que é o parágrafo 5º aqui que dá uma resposta satisfatória. Quem lembrasse, né, que houve sim um boato muito forte, vários comentários na mídia no final do ano passado, talvez lembraria da medida provisória, mas a resposta aqui é no parágrafo 5º, né? E aí não há problema maior quanto a essa questão. Me parece, ao meu ver, então, fazendo a análise final da prova, eu considero essa uma prova menos trabalhosa do que as demais provas, né, professores? Mas é uma prova muito mais técnica, onde exige um pouco mais do teu conhecimento, onde o aluno tem que desenvolver um pouco mais o conhecimento, mas o índice remissivo nos auxiliava bastante na resolução das principais questões. Me parece que é uma prova que dessa vez não foi o tempo que foi o problema, mas talvez o conhecimento técnico que os alunos tinham que ter, né? É verdade. Então, até da minha parte já, me despedindo, né, agradecendo e desejando boa sorte aos nossos alunos, né,
que eventuais dúvidas que vocês tenham possam ser remetidas aos nossos e-mails, que a gente possa tentar auxiliá-los aí em tudo que for viável aí na busca da aprovação. Desde já eu agradeço aos meus companheiros de bancada, ao professor Ademir Reis e ao professor Rodrigo Galia, pela honra de mais uma vez ter dividido essa bancada. Agradeço muito ao pessoal em casa e passo a palavra ao professor Galia para as suas considerações finais. Da minha parte também concordo com o professor Ademir. Era uma prova que era menos trabalhosa e possível de realizar no tempo regulamentar, mas ela exigia um conhecimento técnico mais específico e um conhecimento mais mesclado do direito material com o direito processual. Então ela inovou em alguns aspectos e mostrou que é possível se fazer uma prova com uma dificuldade de uma média dificuldade a uma dificuldade maior, não exigindo o uso de todo o tempo. Quer dizer, o aluno aqui não tinha aquela reclamação das provas anteriores. O tempo foi insuficiente para tudo que se exigia. Aqui o tempo talvez tenha sido suficiente, mas o que precisaria era ter se desenvolvido um pouco essas questões mais técnicas. Eu agradeço ao IDC pelo convite, mais uma vez, de integrar essa bancada. Agradeço ao professor Fabrício Klammer, que sempre foi meu companheiro aqui nos comentários da OAB, além de ser o professor que a gente sempre recorre nos momentos de aflição aqui do IDC, é a nossa pessoa de segurança, eu sempre digo isso em aula. O professor Fabrício Klammer, ele dá unidade ao curso da OAB aqui, tanto na primeira como na segunda fase da OAB em trabalho. Todos nós recorremos a ele quando temos alguma dúvida. É um amigo de longa data já. Além de todo o conhecimento técnico que possui, tem uma humildade fenomenal, então a gente sempre fica lisonjeado de fazer parte de uma banca junto com ele. E agradeço também a presença do professor Ademir Reis, que, na verdade, me recebeu quando eu entrei aqui no IDC, numa outra condição na época. Na época era funcionário do nosso IDC, ainda estava terminando a sua graduação em Direito, e eu fui acompanhando a evolução do Ademir, e eu não canso de dizer isso, que eu fico muito satisfeito não só da aprovação dele há pouco tempo em um concurso público, como também a chegada dele como professor da OAB, que há muito tempo a gente já dizia que ele tinha plenas condições de estar em sala de aula fazendo esse acompanhamento. Então, o que se vê, e eu dou o exemplo aqui do Ademir, é que a gente, com estudo, com humildade, com dedicação, a gente vai galgando os graus na nossa carreira, na nossa vida. E eu sei que vocês todos aí estão num momento de aflição pós-prova da OAB, e a gente espera, então, que os nossos comentários tenham servido, então, para tirar as dúvidas que vocês tivessem sobre os questionamentos da prova e que, de alguma forma, a gente consiga, então, trazer um pouquinho mais de paz para vocês enquanto esperam o espelho da OAB-FGV e o tão sonhado resultado de aprovação nessa prova. Eu, para me despedir, vou fazer um pequeno marketing meu. Eu estou relançando o livro de assédio moral no trabalho, o abuso do poder diretivo do empregador e a responsabilidade civil pelos danos causados ao empregado, com a atuação do Ministério Público do Trabalho. É o livro que eu fiz em coautoria com meu colega Luiz Leandro. Ele vai para a sua segunda edição, revista ampliada, pela Livraria do Advogado, e nós vamos estar recebendo os nossos amigos, alunos, ex-alunos, familiares, para um coquetel de relançamento da obra, então no dia 27 de julho de 2013, a partir das 16 horas, na Cultura do Bourbon Country. Aguardo todos vocês lá e também já me despeço, agradecendo novamente pelo carinho de todos os alunos conosco. Muito obrigado, boa noite. Eu, da mesma forma, para encerrar aqui, eu, antes de mais nada, quero agradecer ao professor Fabrício, ao professor Rodrigo, que foram meus mestres e hoje ainda uso eles como uma referência, professores dedicados, altamente qualificados. E com relação ao professor Fabrício, com certeza faço as mesmas palavras que o professor Rodrigo disse, um cara com uma enorme sabedoria, mas sempre humilde,
atento, sempre nos auxiliando quando a gente precisa, é a nossa referência. Quanto ao professor Rodrigo, né, para a gente não se prolongar muito, é um cara de um respeito enorme que eu tenho por ele, é um cara que sempre me apoiou, sempre apostou muito na minha trajetória, e se eu hoje estou aqui é porque ele muito me incentivou e me deu essa coragem e sempre disse, vai em frente, continua estudando, e sempre me deu essa força, então só tenho a agradecer a ele. Aos colegas aqui do IDC, fazer o meu agradecimento pela oportunidade, e para vocês alunos que estão aí em casa, na frente do computador, eu já estive aí sentado também, a gente fica numa ansiedade esperando o espelho e não se lembra se acertou ou não acertou. Agora é manter a calma, manter a esperança por alguns dias, mas com certeza com essa análise preliminar a gente já tem um norte e esperamos que a banca não nos surpreenda com nenhuma diferença aí. Achamos que seria mais ou menos esse o padrão. E muitas vezes acontece também de a gente colocar algumas coisas e o examinador não vê lá na nossa prova. Então, se porventura precisar de uma força também, como o professor Fabrício falou, uma dúvida que tiver, manda um e-mail, deixa um recado. Se eventualmente precisar de um recurso, nós aqui estamos à disposição para auxiliar no recurso, a gente faz isso com o maior prazer e em muitos casos nós conseguimos reverter no recurso, que não vai ser o caso dessa prova, que com certeza tu vais ter passado. Então agradeço aí a oportunidade, desejo sucesso para todos e um bom ano, uma boa caminhada aí como advogados, que é com certeza que vocês são dignos de ser. Obrigado.